Estamos de volta, estou com o médico pediatra e neonatologista, Dr. José Antônio Rodrigues. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Renato, mais uma vez aqui presente, com essa oportunidade de poder levar alguma informação, alguma orientação para os pais, né, nos cuidados aí com seus filhos. Doutor José Antônio estava nos falando que existe um dia de prevenção da criança, né? Então isso é muito importante, porque quem tem filho sabe que qualquer vacilo é imprevistos e acidentes que ocorrem a todos os momentos. E existe algum dia específico para isso, doutor? Isso, nós estamos, principalmente as pessoas que estão engajadas nos cuidados com as crianças, estão muito preocupadas em tentar manter o nível de atenção, principalmente dos pais, dos educadores, na assistência, nos cuidados à criança. A criança, ela é indefesa, ela não se cuida, ela não tem a atenção devida. Consequentemente, ela se expõe muito mais aos acidentes. E nessa situação, nada melhor do que se criar um dia para tentar mobilizar a maior parcela possível da população, a mídia, como nós estamos aqui hoje, para poder então passar essas informações. E o dia 30 de agosto, recente, agora passado, é o dia escolhido então para prevenção dos acidentes com a criança, de 0 a 14 anos. E aí, dentre esses acidentes, nós temos os acidentes na escola, os acidentes de trânsito, os acidentes domésticos, que é o que a gente vai falar com mais atenção hoje aqui, para então informar os pais. Cerca de milhares de crianças morrem por ano devido aos acidentes. E dezenas de milhares de crianças necessitam de um atendimento médico hospitalar por causa desses acidentes. Então, toda ação preventiva para isso é importante para melhorar a qualidade de vida das crianças. Doutor José Antônio, claro que a gente está falando sobre prevenção, sobre os cuidados e também pelo nosso ritmo de vida, porque muitas mães, muitos pais trabalham fora e tem que deixar os seus filhos, as crianças, com uma pessoa que vai tomar conta. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas, não têm os devidos cuidados com as crianças como deveriam. A gente vai pontuar esse assunto que é extremamente importante. Vamos começar falando sobre o que são realmente os acidentes domésticos em crianças. Os acidentes domésticos, como eu disse, é a parcela dos acidentes que acontecem dentro de casa. A gente tem a sensação de que a nossa casa é o lugar mais seguro do mundo, mas para a criança não é. Ali dentro há uma série de situações, há uma série de locais que podem gerar um acidente e então comprometer a qualidade de vida dessa criança. Então são os acidentes que acontecem no ambiente doméstico. Cerca de 55% de todos os acidentes com as crianças acontecem dentro de casa. É uma estatística assustadora, 55%. E cerca de 1/4 de todas as intoxicações e envenenamentos que acontecem em crianças até 5 anos de idade. Todo mundo conhece, já vivenciou uma história do amigo próximo, do parente, em que a criança se expôs a um acidente. Então é isso, esses são os acidentes domésticos. E realmente, né, doutor, porque independente se é uma pessoa que está cuidando, ou se é a própria mãe, ou o próprio pai, ou às vezes deixa com um irmão mais velho para cuidar, nós achamos que tudo está organizado dentro de casa. E na realidade não, a gente sabe que as crianças têm aquela curiosidade, a tal curiosidade que vai lá, quero ver, ai que bonitinho. Quando a gente menos espera, já era. Eles são muito frequentes, a gente falou que realmente acontece bastante. E quais são esses acidentes mais comuns, doutor? São muito frequentes. Principalmente nós pediatras, aqueles que trabalham em setores de urgência, praticamente em todo o plantão vivenciam uma situação dessa, em que a criança foi vitimada e acaba tendo que ir ao pronto-socorro para ter o seu atendimento. Dentro de casa, aquilo que eu disse, a gente tem a percepção, a gente sabe que algumas coisas são de risco, mas a gente acaba ficando desatento. E uma babá, uma empregada, muito mais, porque muitas vezes ela tem que se dividir entre um afazer de cuidar ou preparar alguma coisa e olhar a criança. E a criança é um curioso por natureza, como você disse. Vai atrás, quer descobrir, quer conhecer, tudo é novidade, tudo é gostoso. E aí se expõe. Então, por isso esses acidentes são muito frequentes. As quedas, né? Toda criança acaba caindo, bate a cabeça, sofre um corte, dá uns pontos, as situações de ingestão de corpo estranho, tá? Qualquer objeto, onde a criança pequena experimenta? Ela experimenta na boca.
a fonte de descoberta da criança menorzinha é na boca. Então ela leva a boca e às vezes acaba deglutindo, acaba colocando pequenos objetos no seu nariz, no seu ouvido, e isso é um problema, tá? A descoberta, a criança às vezes acha um remédio, um medicamento, experimenta. Hoje os medicamentos, principalmente na forma de xarope, alguns são gostosos e a criança toma aquilo até com prazer e se intoxica. Os afogamentos, tá? Em banheiras, piscinas. Então temos uma grande variedade de acidentes que são frequentes. E realmente a gente às vezes imperceptível, rapidinho para acontecer, né, doutor? Tem casos, por exemplo, na minha família de primos que chegaram visitas, até gente da família era médico, o pai da criança era médico, e 1 minuto de descuido, com bastante gente na casa, encontraram a criança na piscina. Isso é comum? Não é tão comum porque a grande maioria da população não tem piscina em casa, ainda bem, porque se tivesse, isso seria muito comum. Não tem como você vigiar uma criança o tempo todo, né? 1 minutinho de distração, ela vai buscar a piscina. Aquilo para ela é extremamente atrativo. E aí caiu. E uma coisa importante, não precisa profundidade. Muitas vezes uma pequena lâmina de água de uma piscininha inflável, de uma banheira que tem no quarto dos pais, faz com que a criança, quando ela bate o rosto nessa água, sofra um susto tão impactante. E o que acontece? Ela se asfixia. Então o afogamento é muito comum de acontecer. É um cuidado assim enorme, porque na grande maioria desses acidentes de afogamento ou acabam vitimando a criança ou deixam sequela para a vida futura. Nesse caso, principalmente, tinha bastante gente na casa. Às vezes é um descuido, a casa está cheia, você acha que todo mundo vai estar observando. Doutor, já que nós estamos falando sobre esses acidentes, a melhor maneira seria a prevenção. E eu acredito que a melhor forma seria o doutor passar algumas informações como os pais podem prevenir, ou as pessoas que cuidam dessa criança. Vamos começar por um exemplo bem básico, que seria a cozinha. Acredito que seja um lugar extremamente perigoso para a criança. Muito perigoso para a criança. Por quê? Hoje em dia, principalmente, a cozinha tem virado um ponto de encontro da família, né? E ali está se preparando uma refeição, um lanche, todo mundo conversando, tudo. Muitas vezes você liga um forno de um fogão, coloca alguma coisa para assar, a tampa do forno fica extremamente quente e a criança está andando ali. E muitas vezes leva a mão lá ou encosta parte do corpo e nós temos uma queimadura. E as peles das crianças são extremamente sensíveis. Sensível, fina. Imagina a dor que essa criança vai sentir. Doutor, uma coisa que eu vejo muito, assim, a gente vê até em filmes, em documentários, em relação aos sacos plásticos. Isso acho que é uma preocupação muito grande por causa de asfixia. Tem chegado no hospital, tem visto realmente esses problemas com sacos plásticos? Graças a Deus, na nossa cultura, isso não é tão comum, tá? Mas é um risco iminente. A criança, da mesma forma, ela vê um plástico e ela vai brincar. Então, o que ela acaba fazendo com aquele saco plástico? Colocando na cabeça. E a partir daí, isso pode sufocar. A criança se estressa e quando ela se estressa, ela passa a respirar com mais rapidez e uma coisa puxa a outra. E a hora que você vê, essa criança está sufocada sem ar por causa de um simples saquinho de supermercado que foi deixado ali do lado. Entendeu? Então é muita... Tirou, tem que guardar no local apropriado, não deixar ao alcance das crianças. Os quartos onde as crianças às vezes brincam e os brinquedos das crianças, doutor? Um grande problema. A sala, os quartos, né? Então lá a gente tem, as crianças hoje têm os seus brinquedos e muitas vezes são comprados brinquedos que não têm qualidade. As pecinhas se soltam, ficam ali, ou às vezes é o brinquedo de um irmão mais velho, que ele não vai colocar aquilo na boca, mas tem um irmãozinho mais novo que ele vai acabar levando na boca. E aí a ingestão do corpo estranho, né? Materiais tóxicos de brinquedos de baixa qualidade, né? Muitas vezes são comprados muito baratinhos e aí aquilo solta às vezes impurezas que vão intoxicar a criança, causar dermatites, alergias, tá? E hoje em dia nós temos acesso a esses brinquedos muito fácil, então isso daí na realidade, ele está brincando ali um pouquinho, você coloca alguma coisa no chão para ele brincar e acha que está totalmente desprotegido. Na realidade temos que tomar bastante cuidado. Doutor, em relação a berço, só ainda nos brinquedos, os bons brinquedos eles têm a faixa indicativa do metro. Isso, adequado para essa faixa etária.
Então, muitas vezes os pais tomam esse cuidado, só que eles têm em casa um menino de 8 anos e a menininha de 3 anos. E o maior brincou com o brinquedo dele e deixou lá. E a outra vai lá mexer. Então é importante ter essa preocupação. O berço. No berço também é uma fonte. O bebê, ele começa a se desenvolver, ele passa a sentar sozinho, ele começa a engatinhar, ele começa a se levantar. Então ali dentro do seu berço, ele pode sofrer traumatismos através de quedas ou sufocamentos, tá? Às vezes a criança em objetos macios, apoios, travesseiros muito altos, pode também sofrer algum tipo de sufocamento. E sem falar dos vãos da grade. Às vezes a criança vai e consegue passar a cabeça lá, né? Tenta tirar e aquilo não volta. Então é um risco também o berço. José, simplesmente acabamos o nosso tempo, mas gostaria que ficassem muitas horas conversando sobre esses assuntos. E deixo aqui meu convite para o doutor voltar novamente com mais assuntos principalmente sobre prevenção. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que tenha sido útil essa pinceladinha. E vou dar uma dica para os pais de um site muito legal para quem está preocupado em prevenção. Aqui nós falamos somente dos acidentes domésticos e muito rapidamente, mas existe o problema da cadeirinha do carro, né? Existe os acidentes que acontecem na escola. Então eu indico o site da ONG Criança Segura. Qualquer site de busca, digita lá ONG Criança Segura, você vai cair na página dessa ONG e tem todas as informações de prevenção de acidente na criança de 0 a 14 anos. E aí você pode se aprofundar, mandar e-mail para eles com resposta. É uma dica legal aí que eu deixo para os pais, para eles poderem então se inteirar, aqueles que realmente querem se inteirar mais do assunto. Vou para um rápido intervalo, não deixe de conferir após o intervalo a dica da semana, já voltamos.